Bom dia. Meu nome é Suane Ismail, sou residente do primeiro ano de Cardiologia Pediátrica e hoje eu vou estar apresentando o clube do artigo. Bom, o artigo que a gente vai falar hoje é o impacto das estratégias anestésicas e ventilação nas medidas hemodinâmicas invasivas em receptores de transplante cardíaco pediátrico. É um artigo que foi publicado na revista de Cardiologia Pediátrica, nesse ano, em junho de 2020. Na introdução, ele coloca que os receptores cardíacos transplantados, eles são uma população única, com um coração anatomicamente normal, que é submetido a medidas hemodinâmicas invasivas em série durante a sua vigilância clínica contínua. Então, além das perturbações hemodinâmicas diretas, que pode ser induzida por agentes hipnóticos, analgésicos, condições ventilatórias durante a anestesia geral também pode estar influenciando o desempenho cardiovascular e pode confundir ainda mais na hora da interpretação dos resultados do cateterismo. Então, ele foi um estudo que foi revisado registros de sedação, anestesia e cardiologia de todos os receptores de transplante cardíacos que fizeram cateterismo entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2017 no Children's Hospital of Los Angeles. Foram avaliados dados demográficos, clínicos, de sedação, anestésicos, ventilatórios, hemodinâmicos, angiográficos, laboratoriais e patológicos, incluindo biópsia, que foi registrado para cada cateterismo avaliado. Nos métodos, ele coloca uma divisão. Ele divide o cateterismo em feitos com ventilação espontânea e cateterismo feito com ventilação por pressão positiva. E esse grupo, ele ainda subdivide. Os pacientes do grupo espontâneo ainda é dividido em anestesia geral, pacientes com sedação moderada, que é a sedação administrada por uma enfermeira, e o grupo dos pacientes com pressão positiva, ele subdivide nos pacientes que ficaram em ventilação mecânica controlada e os pacientes que necessitaram de suporte de pressão. E o que o estudo ele avalia nas medidas? Ele vai avaliar índice cardíaco, medido por termo de diluição, pressão diastólica final do ventrículo direito, pressão capilar pulmonar, resistência vascular pulmonar e resistência vascular sistêmica. Nos critérios de exclusão e inclusão, foram excluídos pacientes que estavam graves, com suporte vasoativo, ou que tinham um comprometimento funcional, um NIRA2 ou mais, ou pior, pacientes que tinham uma biópsia associada com rejeição celular significativa, pacientes que tinham uma angiografia coronária que revelou uma vasculopatia de aloenxerto cardíaco leve, cateterismo que tiveram complicação por obstrução grave das vias aéreas superiores, e aqueles que ele não conseguiu os dados ventilatórios ou hemodinâmicos, não conseguiu ser extraído com precisão do prontuário médico, também foi excluído. Então, no estudo foram incluídos 720 cateterismos de 101 pacientes transplantados cardíacos pediátricos. A ventilação espontânea foi preservada em 457, 63,5% dos casos, e a ventilação com pressão positiva foi administrada em 263 pacientes, 263 cateterismos. Além disso, foi utilizado na anestesia geral propofol, sevoflurano, isoflurano, desflurano ou combinações dos mesmos. Aqui na tabela 1, ele traz os dados demográficos, ele avalia. Quanto ao gênero, a gente pode ver que 47,6% eram feminino e 52,4% masculino. A mediana da idade dos pacientes foi de 13 anos, então 50% tinham até 13 anos de idade, mas variou do mínimo de meio a 29 anos de idade. O tipo de sedação, a anestesia foi feita em 42,9%
enquanto a sedação foi feita em 57,1%. A medicação para fazer a sedação, o sevoflurano, ele foi feito em 32,8%, enquanto que a sedação combinada, que é o fentanil, midazolam e às vezes a cetamina, foi feito em 57,4%. A via aérea foi mantido via aérea natural do paciente em 61,8%, máscara laríngea em 4,6% e intubação orotraqueal em 22,9% dos pacientes do cateterismo. Na tabela 2, ele traz todas aquelas medidas que no início a gente falou que ele vai avaliar. Então, o índice cardíaco, ele traz uma tabela comparativa. Então, o índice cardíaco nos pacientes com sedação e respiração espontânea, comparado com o grupo com anestesia e respiração controlada e anestesia com suporte de compressão positiva, ele teve um índice cardíaco maior quando comparado a esses dois grupos com ventilação. Então, teve uma diferença significante, um índice cardíaco maior. Quando ele compara a pressão de capilar pulmonar do grupo de sedação com respiração espontânea com o grupo de anestesia com respiração espontânea, também a gente vê que tem uma diferença significativa, sendo que a pressão capilar ela foi menor nesse grupo SS que ele chama nas próximas figuras que a gente vai falar, que é o grupo com sedação e respiração espontânea, foi menor quando comparado com os pacientes que fizeram anestesia e respiração espontânea. A resistência vascular pulmonar somente ar ambiente, quando ele compara o grupo de sedação com respiração espontânea com o grupo de anestesia com respiração espontânea, que a gente chama de AS, que é o que ele coloca nas figuras, e anestesia com suporte de ventilação por compressão positiva, também tem uma diferença significante. A resistência vascular pulmonar, ela foi menor no grupo de sedação com respiração espontânea do que nesses outros dois grupos. Quando ele fala da resistência vascular sistêmica, comparando o grupo de sedação com respiração espontânea com os demais grupos, que é a anestesia com respiração espontânea, a anestesia com ventilação controlada e a anestesia com pressão de suporte, tem-se uma resistência vascular sistêmica maior quando ele se compara com os outros três grupos. As figuras, elas trazem de forma diferente o que a gente acabou de falar na tabela. Então, na figura 2, que é o índice cardíaco por termodiluição, a gente vê que o ponto preto é o valor médio quando se compara o grupo SS, né, que é sedação com ventilação espontânea, quando ele compara com o AS, que é o grupo com anestesia com respiração espontânea. Então, o que acontece? Quando ele compara um grupo e esse grupo ele cruza a linha zero, quer dizer que não teve diferença ao estar comparando um grupo com o outro. Portanto, a gente vê que o grupo SS, que é o SS sedação com respiração espontânea, quando ele compara com quem recebeu compressão de suporte, a gente vê que não cruza a linha zero. Então, foi o que a gente falou na tabela, teve uma diferença significante. O índice cardíaco foi maior nos pacientes com sedação com respiração espontânea do que os pacientes que estavam com um suporte de pressão. A figura 5, a gente vê, ele traz a resistência vascular pulmonar. A gente pode observar que todos cruzam a linha zero. Então, portanto, não teve diferença ao estar comparando os grupos, o valor da resistência vascular pulmonar, que é exatamente o que a gente vê aqui na tabela, que não teve diferença, não teve nenhum valor menor que P menor que 0,05. A figura 6, ele traz a pressão de capilar pulmonar. Também a mesma coisa, o ponto preto é o valor médio da diferença, comparando um grupo com o outro, que a gente vê aqui, que o SS, que é a respiração, ventilação espontânea com anestesia
com a sedação, desculpe, ele teve uma diferença, teve diferença significante. A pressão capilar pulmonar foi menor no grupo SS do que no grupo AS. Já os demais, ao cruzarem o zero, a gente vê que não teve diferença. Na resistência vascular sistêmica, também que a gente falou na tabela, a gente vê que ao comparar os grupos SS com AS, a sedação espontânea, com o grupo com ventilação, aquele grupão que engloba a ventilação com pressão positiva, a gente vê que eles não cruzam a linha do zero. Então, portanto, ele teve uma diferença significante. O grupo SS teve uma resistência vascular sistêmica maior do que nos demais grupos, que é o que a gente viu aqui na tabela. A sedação com respiração espontânea teve uma resistência vascular de 24,5, enquanto a anestesia com respiração espontânea de 20,2. Se a gente vê a diferença entre um e outro, dá 4,3, que é o que a gente vê aqui no grupo, ó, perto de 5. É isso que a figura traz para a gente. Na discussão, então, ele coloca que a ventilação espontânea foi associada a maior débito cardíaco, menor pressão do lado esquerdo e maior resistência vascular sistêmica. Alguns parâmetros hemodinâmicos, o índice cardíaco, ele é influenciado pelo modo da ventilação, enquanto outros, a pressão de enchimento, resistência vascular, influenciado pela profundidade anestésica. O índice cardíaco é quase 15% maior com ventilação espontânea do que com ventilação com pressão positiva, independente da profundidade anestésica. As pressões de enchimento do lado esquerdo são cerca de 15% mais baixas e a resistência vascular sistêmica cerca de 20% mais alta com sedação, em comparação aos pacientes que receberam anestesia geral, independente do suporte ventilatório. O estudo também ele traz as limitações que ele teve, que foi, ele expôs fontes de viés identificáveis e não identificáveis. O cateterismo em cada paciente individual, eles estavam temporalmente distantes uns dos outros. Ele não levou em conta as mudanças subclínicas ao longo do tempo, da capacidade funcional desse paciente, da contratividade ventricular, se teve mudança dos medicamentos. E ele conclui que pacientes receptores de transplante cardíaco pediátrico sedados, a ventilação com pressão positiva, não, independente da profundidade anestésica, reduz o débito cardíaco em aproximadamente 15%. Porém, ele não afeta a pressão de enchimento do lado direito ou esquerdo e também não afeta a resistência vascular pulmonar sistêmica. A anestesia geral, ao contrário da sedação moderada, que é o SS, sedação com respiração espontânea, ele resulta em pressões de enchimento do lado esquerdo levemente mais altas e a resistência vascular sistêmica ligeiramente mais baixa, que foi o que a gente viu na tabela. Que a pressão de capilar pulmonar foi menor na sedação com respiração espontânea e a resistência vascular sistêmica foi maior nos pacientes com sedação com ventilação espontânea, e a anestesia geral foi justamente o contrário. Então, quanto à característica intrínseca do estudo, ele é um estudo quantitativo, analítico, ele faz análise dos dados. Quanto à característica espacial, ele é um estudo laboratorial fase experimental. Quanto à característica temporal, ele é um estudo transversal, cross-section. Então, é um estudo transversal, porque ele analisa em um único momento e ele não tem segmento dos indivíduos e histórico. Quanto à finalidade, é um estudo de prevalência. E é isso. Então, vamos lá. Então, aqui no resumo, eu gostaria de salientar algumas coisas interessantes. Ele diz aqui no método que ele vai comparar o índice cardíaco, a pressão de enchimento do ventrículo direito, a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, a resistência vascular pulmonar, a resistência vascular sistêmica.
Então, veja bem, como a gente comentou no curso de estatística, essas são as variáveis que ele vai estudar. E essas variáveis todas são números, tá vendo? Índice cardíaco, pressão de ventrículo esquerdo, pressão de ventrículo direito, resistência, são números verdadeiros. Porque eu posso dizer igual, diferente, maior, menor, metade, multiplicar, dividir, são fracionários. Então, são variáveis quantitativas contínuas. Então, geralmente, as variáveis melhores para você estudar estatisticamente, que elas permitem todos os métodos da estatística. Né? E os grupos, ele vai estudar os grupos que fizeram ventilação espontânea versus ventilação positiva e também sedação versus anestesia. Então, são grupos independentes. Né? Ele não está comparando um cateterismo de uma criança com o resultado antes e depois de algum procedimento. É um exame de um cateterismo fazendo parte de um grupo, e esse grupo A vai ser comparado com o grupo B. Então, são variáveis, são grupos independentes, não pareados. Então, é importante isso, porque os testes que se usam são testes paramétricos e não pareados. Bom, ele apresentou esse gráfico em que ele mostra os 4 grupos de estudo. Então, sedação com anestesia e o outro aparelhamento foi de ventilação mecânica versus pressão de suporte. Aparentemente, parece que um não tem nada a ver com o outro, né? Porque sedação com anestesia, depois ventilação com pressão de suporte, parece que não são comparáveis uma coisa com a outra. Mas acho que eu sugeriria aqui colocar nesse formato, que aqui fica mais fácil de entender. Por quê? O grupo com pressão positiva, todos fizeram anestesia. Então, você teve um grupo de 411 com sedação, um grupo de 46 com anestesia, fazendo parte da ventilação espontânea, e mais 263 com anestesia também, sendo que uma parte fez ventilação mecânica e o outro fez pressão de suporte. Então, agora sim, tem os 4 grupos. O sedação total, e sedação com ventilação espontânea, que é o SS, anestesia com ventilação espontânea, que é o AS, ventilação mecânica com anestesia, que é o AMV, e o pressão de suporte com anestesia, que é o APS. São os 4 grupos que ele estudou. O SS, o AS, o AMV e o APS. Bem, eu trouxe essa forma gráfica aqui para os que não estão afeitos àquele tipo de gráfico entenderem melhor por que o 0 é que é o nível de corte e não o 1, como a gente vê com o risco relativo, odds rate, o hazard rate, etc. Ele está comparando um valor contra o outro, se ele é maior, se ele é menor, se é igual. Então, veja, se eu tenho um valor A igual ao valor B, a diferença entre eles é igual a 0. Se o valor A é maior do que o valor B, a diferença é maior do que 0. E se o valor A é menor do que o valor B, a diferença é menor que 0. Então, por isso que não pode aparecer o 0. Se o 0 aparecer no gráfico, é porque as coisas são iguais, os valores são iguais. E veja que não é uma coisa estanque, a gente tem que ver o intervalo de confiança, porque quando você mede uma variável, ela dá um valor naquele momento, mas se for medir outra vez, varia um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. São os erros aleatórios. Então, sempre tem um intervalo de confiança. Que faixa que a gente confia para aquele valor? Se o 0 estiver dentro do intervalo de confiança, é porque a variável A tem o mesmo valor que a variável B. Então, a conclusão é, não há diferença significante. Então, o que a Suane mostrou aqui no gráfico, veja, quem chama atenção aqui? Então, o 0, está escrito aqui, ó, sem diferença.
O SS versus AS cruzou o zero. O SS, que é o espontâneo, com a pressão de suporte, não cruzou. Então, está acima do zero. Então, quer dizer que o SS é maior do que o APS. Está acima do zero, não cruzou. O SS é maior do que o AMV. Aqui, ó, um pouquinho cruzou. Não importa, cruzou um pouquinho, não há diferença entre os grupos. Então, o AS contra o APS não há diferença. Aqui volta a ter diferença, AS com AMV. Eu pus aqui com os números para facilitar, veja. Sedação espontânea tinha um valor de índice cardíaco de 3,15. Quando comparou com o AS, 0,95 P. Então, não significante. Veja, SS, sedação espontânea, 3,15. Comparou com o AS, que era 3,08, cruzou totalmente. O P deu 0,95. Vejam com AMV, SS, sedação espontânea, com AMV, deu um P menor que 0,0001. Então, vamos ver. SS com AMV. SS com AMV. Vejam aqui. Não cruza o zero, está bem longe do zero, tá? E está maior a favor do SS, né? Porque deu acima do zero. Está entendendo? Então, 3,15 que era o SS, o AMV 2,70. 3,15 menos 2,70 dá 0,4 mais ou menos. Veja onde foi lá, 0,4. Tá? Então, o gráfico é a tradução da tabela, a forma visual da tabela. Esse tipo de gráfico é o que o IC manda para a gente nos relatórios, se a taxa de infecção está maior ou menor, se a mortalidade está maior ou menor, ele compara. Assim, se a gente tiver acima do nível do linha de corte, a gente tem mais eventos ou mais coisas em relação ao grupo total dos hospitais. Se estiver abaixo da linha do zero, está tendo menos. Então, se fosse mortalidade, o ideal é estar abaixo da linha do zero, porque seria menor o valor. Se fosse uma infecção hospitalar, se estiver para cima do zero, é que a gente estaria tendo mais. Então, é assim que analisa esse gráfico. Vejam nesse outro que ele comparou pressão capilar pulmonar. A única que cruzou foi o SS, que é espontâneo com sedação, e contra anestesia com sedação. Deu menor do que zero. Então, quer dizer que o SS, sedação espontânea, tem menor capilar do que o anestesia com ventilação espontânea. Bom, vejam do lado de cá, que eu achei que é bem interessante, porque ele fala da resistência vascular sistêmica. E a gente olhando o gráfico, o que tem que dizer? Estão acima do zero. Então, o SS, que é o sedação com ventilação espontânea, deu uma maior resistência vascular sistêmica. Aqui eu tenho algumas coisas contra essa informação. Eu acho que, na verdade, não é que foi maior, o outro é que foi menor, né? A alteração produzida durante o cateterismo não foi um aumento da resistência vascular sistêmica, e sim uma diminuição no outro grupo. Não foi o SS que subiu, foi o AS que reduziu. Nós vamos entender por quê. Hemodinamicamente, pressão, que é o P, é fluxo vezes resistência. Tá? A gente tem certeza ali que aumentou o fluxo, aumentou o índice cardíaco. Por quê? Vocês viram que dá um índice cardíaco maior que 3. O índice cardíaco normal é 2,4, 2,5 para os adultos. Então, 3 quer dizer que realmente o fluxo aumentou, isso é certeza. Então, a sedação com ventilação
espontânea aumenta o fluxo. Mas ele está dizendo lá que aumentou a resistência sistêmica. Eu acho que não, porque a resistência sistêmica ali, ela está normal. Quando a gente vai ver pelos valores numéricos, ela está normal. Foi a outra que caiu, né? Então, aqui a gente reforça essa conclusão, que não aumenta a resistência sistêmica, a sedação com ventilação espontânea. É a outro método, com anestesia e aparelhagem, é que cai a resistência, porque as drogas utilizadas, elas provocam vasodilatação. Aliás, ele conclui isso, né? Quando vai à conclusão, ele fala que houve, que a redução, que as drogas causam redução da resistência. Então, é bom entender que a conclusão foi que tem um maior índice cardíaco, realmente tem. Uma menor pressão de enchimento ventricular esquerdo, realmente tem. Mas não tem uma maior resistência vascular sistêmica. Tem uma resistência normal, é que a outra que caiu. Então, lembrando das bolinhas lá, né? A outra que caiu, então seria esse grupo aqui. Parece que o A aumentou em relação ao B. Não, foi o B que caiu em relação ao A. E ele tem um gráfico, vocês devem ter observado, um gráfico de correlação. Podia ser desnecessário esse gráfico, que ele não contribui nada no trabalho em si, mas serviu para a gente ilustrar uma coisa bem importante, metodológica. Este é um gráfico de correlação de Pearson, porque ele correlaciona o eixo X com uma variável quantitativa contínua, que é o índice cardíaco pelo método de Fick, com uma variável quantitativa contínua, que é o índice cardíaco pela termodiluição. E a gente vê que quando aumenta um, o outro também aumenta. A gente pode imaginar aqui uma linha fazendo a junção de todos esses pontinhos, uma linha que vai de um valor menor e vai subindo para um valor maior. Ou seja, um índice cardíaco pelo FIC de 6 me deve prever aqui em torno de, no caso aqui, de 5. Né? Por isso que ele deu uma correlação não tão boa, 0,68. A correlação vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor a correlação. Mas aqui está 0,68, é uma razoável, regular, uma correlação regular. Então, eu posso prever um índice com... Se eu tiver que trabalhar com FIC, eu posso transformar o termodiluição em FIC, posso transformar o FIC em termodiluição. A finalidade é essa aí. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que ele fala de um P de 0,001. Vocês viram aí? O que quer dizer esse P? Esse P não quer dizer que o índice cardíaco pelo FIC é diferente do índice cardíaco pelo termodiluição. Esse P baixinho aí, ele só está querendo dizer que esse valor 0,68, ele é diferente de 0. Porque quando a gente faz correlação, às vezes a correlação pode dar muito baixa. Por exemplo, 0,10. 0,10 é muito baixo. Será que é muito baixo ou é igual a 0? Então, esse P é para testar se aquela correlação baixinha ela é 0, na verdade, ou ela é uma correlação baixinha. Então, se o P é menor que 0,05, o 0,10 é uma correlação muito baixa. Se o P é maior que 0,05, aquele 0,10 é a mesma coisa que fosse 0, ou seja, não há correlação. Sempre que o R, que é a correlação de Pearson, dá maior que 0,30, é quase certo que isso aí é diferente de 0, não é por acaso, tem um motivo, né? Tanto que deu um P bem baixinho. Mas não confundir esse P de 0,001 com diferença significante entre os grupos. Quando é na correlação, ele está testando se a correlação é igual a 0 ou diferente de 0. Certo? Então, a interpretação desse P é isso. E outra coisa da curva que a gente tem que interpretar, se essa variável que está no eixo Y é uma variável dependente
do eixo Y, do eixo X, porque quando a gente faz gráfico de correlação também, às vezes uma é dependente da outra. Então, por regra, a dependente sempre fica no eixo Y e a independente fica no eixo X. Na pediatria é comum ter um gráfico de correlação da idade com o peso. Então, você sabendo a idade da criança, dá para estimar o peso. Ou seja, o peso é dependente da idade. Então, o peso vai no Y e a idade vai no X. Aqui não tem essa relação de dependência. O índice cardíaco pela termodiluição não é dependente do índice cardíaco pelo FIC. Um não causa o outro. Não. Então, quando não existe relação de causa e efeito, você escolhe qual vai ser o X, qual vai ser o Y. Então, o índice cardíaco pela termodiluição não é dependente do índice cardíaco pelo FIC. Ele decidiu pôr ali no Y. Então, nesse caso aqui, a interpretação técnica seria você faz o índice cardíaco pelo FIC e, com isso, você vai dizer qual seria o índice cardíaco pela termodiluição. Então, para prever o índice cardíaco pela termodiluição em relação ao índice cardíaco pelo FIC. Porque geralmente é mais difícil ter o equipamento de termodiluição do que a saturação. Ok? Então, seriam esses os comentários desse trabalho. Cumprimentar a Suane pela apresentação, realmente muitos dados numéricos, mas ela apresenta corretamente.